Olá, muito boa tarde. A gente fala aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, são votados e apreciados documentos, como requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o Pinga Fogo, que é um momento dedicado para tratar assuntos de interesse público. Nas quintas, a pauta é um pouquinho diferente, e aí são votados e apreciados os projetos de lei. Lembrando que você acompanha a sessão ao vivo aqui pela TV Câmara, pelo nosso site câmarasjc.sp.gov.br, pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. No nosso canal do Twitter você confere informações em tempo real sobre a sessão. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta com a transmissão da sessão desta terça. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Sérgio Camargo, vereador Zé Luiz, vereador José Dimas, vereador Lino Bispo, vereador Wagner Balheiro, vereador Ciborgue, vereador Marcão da Academia, vereador professor Calazans Camargo, vereador Maninho 100%, vereador Roberto do Eleven, vereador Walter Hayashi, vereadora Flávia Carvalho e vereador Juvenil Silvério. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que no termos regimentais a votação das proposituras será de forma simbólica. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite. Para registrar que nesta tarde, senhor presidente, algo que nós tínhamos falado aqui na sessão de Câmara, na semana passada aconteceu, o governo federal resolveu aditar aí o auxílio emergencial por mais duas, vamos chamar assim, mais duas parcelas importantes para a população nos próximos meses. É um olhar assim social que o governo federal está tendo com a população. Será importante porque em alguns casos, em algumas cidades, o problema da pandemia ainda está muito forte. Então, nós temos que reconhecer que nesse aspecto de auxílio à população, está funcionando o trabalho dos secretários e também aí do ministro da Economia, que está fazendo de tudo para fazer com que esse auxílio chegue à população. Porém, é vergonhoso ver algumas matérias, e aí cabe a quem faz o operacional, algumas pessoas recebendo esse auxílio e que não devia estar nessa fila. Então, do mesmo ponto que fica os parabéns aí para o governo federal de ampliar por mais 2 meses o auxílio emergencial, fica também o protesto nosso em relação àquelas pessoas que estão burlando esse processo também, senhor presidente. Terminemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Aberta a presente sessão, vamos passar então agora para o horário do Pinga Fogo. Primeiro vereador inscrito é o vereador professor Calazans Camargo, com um tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente,
Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, vocês que nos assistem através das redes sociais. Eu gostaria aqui de iniciar a minha fala trazendo aqui uma homenagem, uma parabenização, um reconhecimento aos praticantes, aos professores, principalmente das artes marciais, visto que junho é o mês das artes marciais. 24 de junho aqui em São José dos Campos é o dia das artes marciais. Foi o dia das artes marciais, né? E nós aqui queremos render uma homenagem a esses profissionais, a essas pessoas que atuam diretamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na formação de cidadãos, com todas as contribuições formativas que as artes marciais proporcionam aos seus praticantes. Por favor, vamos aí colocar o vídeo alusivo a esta homenagem. As artes marciais são disciplinas físicas e mentais codificadas em diferentes graus que têm como objetivo um autodesenvolvimento de seus praticantes, além de atividades físicas completas e democráticas, visto que praticantes de ambos os sexos, qualquer altura e peso e de várias faixas etárias podem praticar. Os alunos recebem dos seus professores e mestres ensinamentos importantes que envolvem cultura, filosofia e acabam por incorporar no praticante aspectos formativos primordiais na consolidação do seu caráter como disciplina, proatividade, perseverança, resiliência, pontualidade, organização, respeito à hierarquia e às regras, honra, lealdade, espírito de equipe, hábitos saudáveis de higiene e cuidados com a saúde. E por muitos benefícios que proporcionam aos praticantes. Então é isso aí, a nossa singela homenagem. Nós anualmente costumamos fazer uma honraria, uma homenagem com diplomações aos professores que atuam em vários locais, nas comunidades, nos projetos sociais, nos clubes, nas academias, enfim, em vários locais onde são desenvolvidas atividades de artes marciais na cidade de São José dos Campos, mas esse ano é um ano atípico e nós aqui não poderíamos deixar em branco, né? Deixar passar em branco, deixar de fazer aí uma homenagem a estas pessoas que tanto contribuem para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento pessoal da nossa sociedade. Eu queria também estar trazendo um vídeo aqui onde nós estamos aí também trazendo a lembrança de um resgate de dignidade, um resgate que nós conseguimos através de conseguir trazer para uma regularização trabalhista todos os professores que atuavam nas academias ao ar livre de São José dos Campos. Nessa esteira, nós conseguimos também os professores do CEMAF, os instrutores de artes marciais, todos os grupos que eram contratados pela CLT, que eram contratados por RPA, não é que é aquele pagamento que você faz em contratos curtos, prestações de serviços curtas, mas eram, no passado, efetuados de forma continuada, passaram a ser efetuados através da OS, as contratações através da OS São José Desportivo, pela CLT, com todos os direitos trabalhistas, né? Os professores passaram a ter aí os seus direitos de recebimento de férias, de fundo de garantia, enfim, todos os direitos trabalhistas de um profissional realmente qualificado pela atuação, pela formação destas pessoas que atuam aqui diretamente na melhoria da saúde, na melhoria da qualidade de vida da nossa população, ministrando atividades físicas, fazendo as avaliações físicas, ministrando atividades nas academias ao ar livre, nos poliesportivos
e também nas atividades de artes marciais, os instrutores de artes marciais distribuídos em toda a cidade de São José dos Campos, nos centros esportivos, nas comunidades. Então, é uma lembrança aí também de um trabalho bastante profícuo que nós tivemos aí a partir da nossa primeira legislatura e fomos avançando, conseguindo colocar essas categorias com condição trabalhista legítima, valorizando esses profissionais. E aqui eu encerro as minhas palavras e obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês que têm o ideal de contribuir com a sociedade de forma tão digna, melhorando a qualidade de vida da nossa população diretamente na saúde do nosso munícipe. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Juvenil Silvério, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara, todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, eu queria, senhor presidente, nesse momento, pedir à técnica que colocasse uma imagem. Essa aí é a minha mãe. E o meu irmão. Dona Ana e Juscelino. Ela faleceu na última quinta-feira, faz 10 dias, né, na última ainda, né? E nós sepultamos na sexta. E na sexta-feira também, às 6 da tarde, o meu irmão acabou falecendo e nós o sepultamos no sábado. Eu queria render essa homenagem a essas duas figuras maravilhosas em minha vida. Agradecer a todos os colegas que, de uma forma ou de outra, né, por WhatsApp, pelas redes sociais, em oração, em todos os sentidos, nos mandaram mensagem de sentimentos. Posso afirmar a vocês que duas pessoas maravilhosas. O meu irmão sempre esteve ao lado da minha mãe, é o irmão mais velho. Ele, acredito eu, que ele não aguentaria ficar sem a minha mãe. Nós estávamos pensando em casa na sexta-feira como fazer na hora que ele voltasse do hospital, como é que contaria para ele o falecimento de minha mãe. Mas a minha mãe foi mais rápida que nós e também o convidou para morar na glória. Essa é uma homenagem simples, mamãe, meu irmão, que Deus os acolha, como já acolheu no céu. Quero dizer a todos os amigos que a esposa do meu irmão, ela está numa transição da UTI para a enfermaria, graças a Deus, está vencendo o Covid. A minha mãe não foi Covid, o meu irmão foi Covid, a minha cunhada teve Covid. Mas é isso, por que eu quis vir aqui nesse microfone e falar para vocês, além de agradecer as homenagens, é dizer a todos aqueles que nos assistem e que têm condições, aqueles que podem, fiquem em suas casas, cuidem-se do distanciamento social, façam aquilo que a OMS e outros organismos de saúde orientam a fazer. E aqueles que precisam, de fato, trabalhar, que Deus possa abençoar, que o anjo do Senhor possa conduzir e que não aconteça
em outros lares, uma perda como nós tivemos. Então, meu irmão Juscelino, minha mãe, Dona Ana, Maria José, minha cunhada, que está se recuperando, e todos aqueles que estiveram comigo durante esse tempo, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Próximo vereador inscrito, a vereadora Amélia Naomi, com tempo de 5 minutos. Alô, boa noite a todos e a todas. Quero dizer ao vereador Juvenil Silvério todos os meus sentimentos. Sei que a dor de perder pessoas queridas da família é uma dor imensurável. Então, eu imagino o que não é. Já passei por essas questões pessoais, eu sei da dor. A dor que nem o tempo, as pessoas dizem o tempo, mas que tempo se são pessoas queridas. Então, todos os meus sentimentos, o meu respeito a todos os seus familiares. Quero aqui falar sobre, hoje eu estive lá, por favor, sobre a reforma da Previdência do senhor Felício, a mais cruel do Brasil. Santos, São Bernardo, Jacareí, São Paulo, todos esses municípios, eles têm em comum que nenhum deles confiscou 14% dos aposentados que ganham abaixo do teto do INSS. Pode passar, por favor? Eu estive lá de manhã, tive assim, aliás, muitos aposentados, os que não sabiam, né, porque não tem comunicação, tá morando no sítio, né, e eles se sentem traídos, né. Isso foi a fala de vários, assim, traídos pelo prefeito. Eles têm a impressão que eles tinham direito adquirido. E então por diversas, teve alguma senhora que mora aqui na Santa Cruz, que ela estava assim desesperada. Foi ela, junto com os netos, porque o aluguel, ela é pensionista, tem um problema do aluguel, tem o problema da conta de luz. Então, essas pessoas estão passando por uma situação muito difícil. E o que está acontecendo, daqueles que não sabem, eles olham, pegam olerite, pegam dinheiro no Santander, que é o banco que atende aos servidores, e vão falar com o gerente para saber o que aconteceu. O gerente não consegue explicar, eles vão para o Instituto. Então, o Felício fez a reforma da Previdência mais desumana e vidas estão sendo afetadas. É o dinheiro da família, né, porque muitos estão recebendo os filhos que estão desempregados, né, é o convênio, é o aluguel, é a conta de luz, né, e as despesas, infelizmente. Quero aqui, então, pode passar, por favor, ler a lista, porque também daqueles que estão com esse, porque no projeto não constou a lista dos portadores das doenças graves que estão isentas da cobrança do 14%, que é uma emenda constitucional 47, e que está sendo aplicada. Eu quero ler, até para que as pessoas, muitas não estão incluídas, mas é importante que os servidores fiquem sabendo, porque
com a idade, com o tempo, se você tiver alguma dessas doenças, você pode pedir a isenção da cobrança dos 14%, que é o caso da AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, contaminação por radiação, doença de Paget, não sei se é a forma, mas em estado avançado, que é ostetite deformante, não sei. A doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a fibrose cística, hanseníase, a hepatologia grave, neoplastia, paralisia irreversível ou incapacitante, tuberculose ativa. Todos esses que tiverem, vão ser isentos se tiverem alguma patologia, alguma dessas doenças, mas todos que ganham menos que R$12 mil. Se tiver algum servidor que ganha mais, ele tem que pagar os 14%. Fiz 2 requerimentos no dia de hoje, baseado nesta realidade, que eu gostaria que ele fosse aprovado, e que é muito em função do que eu assisti no dia de hoje. Solicita um instituto que antecipe a primeira parcela do 13º salário dos servidores aposentados em pensionista para o dia 16 de julho, tá? Porque muita gente não estava preparado. Normalmente, o 13º em agosto, estou pedindo para antecipar aí só um mês. Então, requeiro de forma regimental que a prefeitura, o instituto faça a antecipação do 13º salário. Então, por favor, peço que seja votado favorável a esse requerimento. Um outro requerimento também é em função da realidade que eu vi hoje lá na frente do Instituto. Solicita ao Instituto de Previdência informações sobre o número de servidores aposentados e pensionistas que tiveram o salário negativo neste mês de junho de 2020. Que, infelizmente, eu sei que não são poucas pessoas que estão negativadas, em função desta realidade, porque eles têm lá, como chama, empréstimos e tudo mais. Então, estou fazendo esses 2 requerimentos, que é uma preocupação do que eu vi hoje na porta do Instituto, lá, explicando e conversando, dialogando com os aposentados que hoje tiveram o seu primeiro dia de desconto. Então, para muitos que não sabiam, expliquei, inclusive, desse confisco. Falei, inclusive, da cidade aqui de Jacareí, que o projeto está na pauta, e esse projeto não é da mesma forma que a Prefeitura de São José dos Campos fez. Se a Prefeitura de São José fizesse o desconto de 14% sobre o teto, né, é o que, inclusive, o Dória está fazendo, o que Taubaté, que todas as prefeituras estão fazendo. Então, infelizmente, o teto, seu salário mínimo, foi muito ruim, e hoje nós vimos a tristeza e a dor daqueles que, infelizmente, achavam que tinham direito adquirido, mas o Felício, que é insensível, tirou dos servidores aposentados. Esta é a previdência mais cruel do Brasil. Muito obrigada. A vereadora Dulce Rita, com tempo de 5 minutos, vereadora. Boa noite a todos. Eu hoje queria fazer uma homenagem para os 20 anos dos agentes comunitários de saúde
que já estão trabalhando nessa cidade arduamente. Eu queria fazer homenagem, citando alguns agentes comunitários, principalmente lá de Eugênio de Mello, mas eu queria que todos se sentissem homenageados também, porque eu sei da importância do trabalho deles, da luta que eles tiveram para melhorar as condições de trabalho ao longo desse período, do carinho que eles têm com as famílias que eles vão visitar, que apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando agora, eles continuam fazendo as visitas firmes e fortes, trabalhando junto com as unidades, com todos os problemas que está tendo agora no atual momento. Então, eu queria fazer uma homenagem para os 20 anos da instalação do programa dos agentes comunitários de São José dos Campos. Queria citar o nome da Simone Aparecida, da Lucélia Maria, Regiane Gonçalves, a Lucimara Rodrigues, e também fazer um agradecimento e um reconhecimento da dura batalha que foi feita durante esses anos do sindicato, na pessoa do Edivan Ricardo, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, a senhora Rosângela Pereira Pego e Andréia Aparecida da Silva. Tivemos muitas e muitas reuniões na administração, desde que iniciou esse programa, para a EPI, para várias questões de competência, de relação de atividades. Então, foi muito fundamental o trabalho do Edivan e dessa diretoria dele. Sempre com muita postura, muita classe, sempre levando as reivindicações, sabendo do que podia ser feito ou não, avançou até onde podia ter avançado, teve coisas que não conseguiu, porque era além do que se podia fazer em todas as administrações. Tenho acompanhado o trabalho deles, desde com o Cury, com o Felício, até mesmo com o PT, com o Cury, Felício, o Emanuel. Então, foi muita luta para eles chegarem nas condições que eles estão tendo agora. Não é a condição ideal agora, porque eles têm umas reivindicações ainda com relação a entrar para ser o servidor estatutário, coisa que não conseguimos ainda fazer isso por conta de problemas legais. Esse daí foi uma coisa que nós, apesar de termos sentado com todas as administrações, nós não conseguimos resolver. Mas eu queria realmente deixar meu reconhecimento para todos os agentes comunitários de São José dos Campos, como do país inteiro, porque foi um problema que foi exitoso, que realmente está acompanhando as famílias com muito amor e carinho, porque a parte técnica é muito fácil fazer, agora a paciência, a tolerância com os mais necessitados dentro das suas residências, com carinho e atenção que eles precisam, isso aí que está sendo feito, quem está dando esse suporte são agentes comunitários de saúde. Eu estou com mais duas coisas que falar hoje, né, Zé Luiz? Você pediu para me falar sobre você que está na sua luta aí também. Isso daqui é uma correção de uma obra que teve aí no final do mandato do Carlinhos. Então, teve um problema da galeria que está sendo corrigido agora, que apesar de ter sido feita a obra, ficou um problema de uma galeria, uma extensão de galeria, de mais ou menos 100 metros que não pôde ser feito, que está sendo feito agora. Eu queria agradecer aí à Secretaria de Obras, Feliz, todo mundo aí que está empenhado para resolver esse problema, que qualquer chuvinha já inundava tudo lá. E estamos também com outro problema que está acontecendo lá na Felício Jabur Nasser, que por incrível que pareça, que todo mundo negando-se ainda, que está tendo aquecimento, que não está tendo aquecimento global, que nós estamos aí tudo na mais Santa Paz, uma galeria que foi construída em 97 e agora não está dando mais conta das águas que torrencialmente que estão vindo aqui, então está tendo que se reestruturar todos esses pontos que já estavam solucionados por muitos e muitos anos. Não foi problema de galeria quebrada, não foi problema de galeria suja, não. Foi que a galeria, que para a época estava boa,
que era superdimensionada, agora já não está dando conta da invasão das águas. Então, agora está sendo feita essa obra lá também no Galo Branco, que toda vez que chove, as residências do entorno ali são inundadas. Então, eu queria agradecer, isso é uma obra que está sendo feita principalmente pelos funcionários da prefeitura, não é uma obra pequena, que tem muitas bocas de lobo, muita extensão de galeria, mas os funcionários mesmos que estão fazendo. Então, parabenizar todos os funcionários da subprefeitura, que estão lá mexendo nesse ponto aí e resolvendo a situação. E como também já resolveram outro problema que teve lá no RIG, que essa aí foi uma galeria que foi subdimensionada e que realmente estava dando problema nas invasões de água dentro de umas casas lá. Foram lá também os funcionários da subprefeitura que fizeram a obra, que aumentaram a galeria, estenderam os ramais, e então resolveu o problema. Então, eu queria parabenizar a todos. E falar que também estou aqui mais uma vez, que parece que virou um manta para mim. Mas é um manta que eu vou falar de novo. Gente, quem puder ficar em casa, por favor, fique. Que infelizmente a pandemia está aí fazendo mais vítimas, todo dia está aparecendo mais novos casos. No país inteiro, infelizmente, São José dos Campos. Tem dia que aqui em São José dos Campos nós estamos com 200 novos casos, então nós não estamos aqui para brincar. Queria pedir encarecidamente que quem puder, por favor, fique em casa, faça seu isolamento. Porque, infelizmente, quem está transmitindo esse vírus somos nós mesmos. E se não tiver quanto menos gente na rua, é óbvio que vai ter menos vetor para transmissão. Então, por favor, gente, vamos fazer a nossa parte. Porque o governo está fazendo a dele. Estou falando do governo municipal, não estou falando do governo federal, não deixar bem claro. Mas vamos fazer a nossa parte. Próximo vereador inscrito, o vereador José Dimas, com tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. O motivo que me traz hoje aqui é um motivo muito especial, um agradecimento, por 2 anos do Poupa Tempo Rural em nossa cidade. No mês de junho, há 2 anos atrás, nascia o Ponto Rural. E São José dos Campos é a única cidade que produz do leite ao avião, do leite ao satélite. Portanto, observando isso, nós decidimos que podemos fortalecer ainda mais a agricultura em nossa região. Você sabia que o agronegócio, em meio à pandemia, ele deve ser o motor da nossa economia. Já 25%, contra alguns anos tinha 10%. Se somarmos, então, as mineradoras, questão dos minérios, e também as produções de tratores e máquinas para o setor agrícola, isso chega a 40%. Então, enquanto a indústria está caindo, enquanto esses processos de desindustrialização acontece, agora o poder está passando para o agro, para a produção rural. Então, a agricultura cresce. Nossa cidade é composta por 70% do seu território de zona rural. Por isso, queremos fortalecer a agricultura familiar. O objetivo nosso de implantar o Poupa Tempo Rural é que fizemos alguns estudos e visitamos alguns lugares, por exemplo, aí na tela, nós estamos vendo a nossa visita ao Poupa Tempo Ambiental da cidade de Botucatu. Estivemos lá, mas lá eles fazem outro modelo. Eles já têm a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente,
Então, é o local que eles unem todo o processo de avaliação, de inspeção, de aprovação, de autorização de atividades que envolvem a Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente. Então, estivemos lá em Botucatu. Hoje, o Poupa Tempo Rural já é realidade em nossa cidade, então completa 2 anos. Estão aí alguns produtos. O Ponto Rural é um lugar de encontro do produtor rural. O INCRA, com o seu escritório regional, vem atendendo aos mais de 1.300 produtores aí que estão na nossa cidade. Tem quase 14 mil habitantes, aqueles que moram, produzem, têm residência na zona rural. Entre os serviços temos o CNPJ Rural, a análise do solo, a emissão do certificado de propriedade rural, as campanhas de vacinação, a emissão da GTR, que é a Guia de Transporte Animal, que antes tinha que ir em São Bento, Paraibuna e outras cidades. Até o INCRA era preciso chegar a São Paulo para conseguir algumas documentações. Assistência técnica, em breve teremos assistência técnica veterinária e assistência técnica da agricultura. E também o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, que os produtos processados, como doces, queijo, mel, terão a certificação municipal e esses produtos poderão ser comercializados na nossa cidade e em outras cidades do nosso estado. Nós queremos agradecer ao prefeito Felício Ramute e também o secretário Mano, que os dois, junto com o Manara também, conseguimos implantar este Poupa Tempo Rural, que nós estamos percebendo foi um grande ganho para os produtores da zona rural. Também quero dizer que o serviço não para por aí. Fomos visitar aonde um modelo da agricultura familiar, em junção com a merenda escolar, na cidade de Extrema, Minas Gerais, e esse é a nossa bandeira, que os produtores que consigam oferecer os seus produtos na agricultura familiar para a merenda escolar. Tem quase 2 milhões disponíveis e não temos produtores ainda. Apenas 5% dos produtos hortifruti e granjeiros são produzidos aqui em São José. 70% vem de Mogi das Cruzes, 25% vem do sul de Minas e arredores da cidade. Então, temos ainda um campo imenso para crescer na produção aí da agricultura rural. Eu fico agradecido porque existe possibilidade de gerar emprego e renda. Continuando visitando, fomos até a cidade de Bragança Paulista. Quero agradecer ao Mauro da Viola, que também nos apresentou a Secretaria do Agronegócio. Lá nós tivemos até a possibilidade de um parque de exposição, ok? De gado leiteiro e por adiante. Continuando a nossa visita, tivemos na cidade de São Carlos, com um grupo grande visitando, pessoal aí do Mano, Manara. Também estivemos aí o gestor lá do Poupa Tempo Rural, que é o Vinícius, o Juarez, que é o diretor aí do Meio Ambiente, também a presença do Rodolfo e outros secretários. Tivemos aí o grande apoio do cidadão de Jacareí, que nos está ajudando, o Fernando Massari, que promoveu esse encontro lá na Embrapa Instrumentação e que nós queremos trazer para cá um polo de pesquisa, um polo de estudo aqui da Embrapa também. Bom, o ponto rural é a realidade. São José é tech, mas rural ela pode voltar. Queremos redescobrir a vocação rural, a vocação da agricultura aqui em nossa cidade. Então, parabéns ao prefeito Felício Ramute, parabéns ao Mano da Secretaria, parabéns a todos aqueles envolvidos que ajudaram a chegar nesses 2 anos do ponto rural, o ponto de encontro e apoio para o homem do campo. Boa noite, obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Dr. Elton, 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado por todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal, na TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. Inicialmente, eu iniciei a minha fala trazendo os meus sentimentos ao colega vereador Juvenil Silvério, em virtude das suas perdas, que também estão ligadas aí à infecção e à pandemia que estamos vivendo. E falando nela, eu quero trazer um pouco de informação a vocês. Uma das maiores queixas, por todos aqueles que estão sendo influenciados por meio da pandemia, tem sido também a dificuldade, não só das suas perdas, mas também o problema relacionado à dificuldade em se despedir dos seus entes queridos. A infecção pelo coronavírus, ela exige que os familiares não possam, durante a internação, eles não devem realizar as suas visitas, e isso tem dificultado bastante, inclusive a sensação de cumprimento entre o acolhimento e a presença do familiar durante aquele paciente e a sua patologia. E havendo então a perda ou a morte, infelizmente, os pacientes que acabam falecendo pelo coronavírus, pelo Covid-19, acabam sendo enterrados sem a realização dos devidos trâmites e comuns trâmites durante o enterro. Isso tem deixado um sentimento constante nas pessoas de que, além da perda, agora presenciam a impossibilidade de se despedir. Então, por causa disso, desta situação toda, eu também trago os meus sentimentos ao nosso amigo vereador Juvenil Silvério pela sua perda. Eu queria trazer um pouco de informação em específico para vocês sobre a sorologia do coronavírus, que é um dos questionamentos que diretamente tem aumentado as nossas demandas de respostas a todos aqueles que buscam informação por meio do gabinete, por meio desta casa. Queria que vocês colocassem, eu coloquei esse slide simples, de fácil entendimento, para que vocês possam ver. Bom, nós temos 3 testes, basicamente, se pudermos separar os testes do coronavírus, em especial nós temos o RT-PCR, que é o teste realizado pela coleta da presença do vírus na mucosa do nariz. Atualmente não é mais nem coletado por meio da mucosa da orofaringe, ou seja, por meio da boca, é só coletado por meio do cotonete no nariz. Esse RT-PCR ele precisa ser coletado entre o 3º e 10º dia do início dos sintomas. O segundo teste é o da sorologia, e é desse que eu gostaria de falar. E em terceiro nós temos o teste rápido, que por muitas vezes muitas pessoas têm ido no afã de realizar, mas em virtude da sua baixa especificidade e sensibilidade, ele demonstra uma capacidade de detectar em cerca de 60% a 70%, ou seja, é um exame que por muitas vezes pode não nos dar um diagnóstico da infectividade e ele pode não estar descartando também adequadamente os pacientes infectados pelo coronavírus. Mas os 2 testes principais, tanto o RT-PCR quanto sorologia, que é coletado através do sangue em laboratório, são mais utilizados e têm um potencial melhor de trazer um valor fidedigno. Não vou falar sobre o RT-PCR, mas sobre a sorologia. A sorologia ela é detectada geralmente a partir do 10º dia do início dos sintomas. Então, ela não tem muito cunho de detectar o paciente durante o início dos seus sintomas. Por isso, mantemos o RT-PCR exatamente para a realização da detecção precoce e início do tratamento. Mas, havendo necessidade de saber a confirmação da infecção pelo coronavírus, nós temos a coleta da sorologia, pela produção de anticorpos pelo nosso organismo. Nós temos os anticorpos de fase aguda e o de fase crônica. O de fase aguda é aquele primeiramente produzido para combate da infecção, que é o IgM. O segundo, que é o IgG,
é o teste que nos dá a coleta do anticorpo que demonstra a nossa capacidade de formar uma imunidade permanente. Então, no teste de sorologia, nós podemos ter vários resultados, como vocês podem ver. Inicialmente, você pode ter IgM e IgG negativo. E quando você tem IgG e IgM negativo, como vocês podem ver no slide, não houve infecção e o indivíduo ainda é susceptível. Lembrando também que esse exame, quando coletado a partir dos 10 dias do início dos sintomas. Se o paciente acabou de iniciar os sintomas, esse teste também pode não estar fidedigno. Quando você tem IgG e IgM positivo, o teste demonstra que houve ainda infecção e o paciente ainda está em fase aguda da infecção, podendo ainda transmitir o vírus. Já na presença do IgG negativo e o IgM positivo, ou seja, a fase aguda está positivo e a IgG está negativa, nós geralmente encontramos esse paciente na fase muito precoce da infecção. Ele também estará contaminante nesta fase. E por fim, tendo o IgG positivo e IgM negativo, ou seja, a fase aguda passando, os anticorpos de fase aguda desaparecendo da circulação e aumentando então o IgG, nós teremos então um paciente que desenvolveu imunidade, ou seja, houve infecção, ele apresenta imunidade contra o Covid-19 e não transmite o vírus. A iniciativa de eu trazer esse tipo de informação é por causa do afã e da quantidade de pessoas que querem, mesmo sem sintomas, realizar os exames. Então, é necessário que a gente esteja atento, porque a realização dos exames de maneira aleatória pode não nos trazer resultados que nos ajudem. Mas no início dos sintomas, você deve procurar o atendimento, inicialmente coletando o RT-PCR e, posteriormente, se necessário, realizando o teste de sorologia numa fase mais crônica. Próximo slide. Aqui eu gostaria de comentar um pouco sobre uma visita que eu fiz na sexta-feira passada. Eu queria agradecer ao coronel Dinael Carlos Martins, ou coronel Martins, que hoje está à frente do comando do Policiamento do Interior 1. Ele está na direção do comando do Policiamento do Interior 1 aqui na nossa região, desde o dia 8 de abril de 2020. E existe também a necessidade muito importante do papel do policiamento, do policiamento estadual, inclusive em ações frente ao combate de aglomerações e disseminação do coronavírus. Por isso, na sexta-feira, eu tive o prazer de estar ali conversando com ele e trazendo algumas ideias daquilo que o policiamento pode auxiliar a nossa cidade. Nós temos falado bastante sobre fluxo e sobre os pontos de aglomeração na nossa cidade, e eu quero alertar, temos que tomar muito cuidado com as aglomerações, mas temos que também tomar cuidado com algumas situações em que nós não prestamos atenção, como quando alguém acaba por visitar um familiar e, por ser da família, acaba por reduzir as suas medidas de segurança. Por ser irmão, ou pai, ou mãe, acaba tanto por não utilizar sua máscara, como não utilizar as medidas de segurança com lavagem de mãos e o uso do álcool e a manutenção do distanciamento. Por isso, por muitas vezes, famílias têm sido infectadas, mesmo seguindo todo o rito durante o seu trabalho, no comércio ou na sua saída de casa. Por isso, precisamos em todo o tempo vigiar quanto à contaminação do coronavírus. Nós tivemos o fechamento do comércio nesse final de semana, mas o policiamento acabou também exercendo um papel importante nesse final de semana, realizando aí, como vocês podem ver, várias blitz na cidade, inibindo a realização dessas aglomerações e da realização de fluxo. E é necessário que, quando necessário, você deve fazer a sua queixa, ligar nos canais adequados do policiamento para informar de locais onde esse tipo de problema está acontecendo. Então, eu queria agradecer ao coronel Dinael pela oportunidade e também pela disposição de colocar toda a tropa
em ações para inibir esse fluxo, para a redução do coronavírus. O papel de todos que deve ser realizado não só pelo policiamento, não só pelo serviço público, mas por todo cidadão da nossa cidade. Eu agradeço a todos, muito obrigado por me ouvirem nesse momento. Quero apenas, para constar em ata, quero retificar a fala do vereador Marcão da Academia, que durante a verificação de presença não citou o meu nome. Próximo orador inscrito para falar é a vereadora Juliana Fraga, com tempo de 5 minutos. Ele não falou o nome, eu já vi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Bom, eu também quero falar, tenho 2 assuntos nessa noite para falar, e eu não poderia deixar de falar sobre o dia de hoje, né, o dia em que vários servidores aposentados tomaram um susto quando foram receber o seu benefício, sua aposentadoria. Infelizmente, muitos que antes não pagavam, não tinham desconto, que ganhavam menos do teto do INSS, a partir de hoje passou a ter esse desconto, de 14%. Então, servidores que ganham 2 mil, 3 mil, até 5 mil, 6 mil reais, passaram a ter esse desconto que antes não tinha. Tá? O desconto antes era apenas para os servidores aposentados que ganhavam acima de 6 mil reais. Infelizmente, mesmo depois de muita discussão, mesmo depois de ações, ofícios, requerimentos, esse projeto de mudança da Previdência foi aprovado nessa casa, com o voto da maioria, infelizmente, e com a anuência dos que faltaram, e fomos voto vencido, e os servidores passaram a ter esse desconto na folha. Mesmo depois de uma vida inteira contribuindo, mesmo depois de anos trabalhando para a cidade, tendo desconto do Instituto, pagando o Instituto, agora passaram a ter esse desconto de 14%. Infelizmente, vários servidores teve esse desconto, e é considerável, parece que não, mas é um dinheiro que antes não era descontado, passou a ser descontado, e é um dinheiro que era de compra de remédio, conta de água, de luz, enfim, acaba impactando, sim, o orçamento doméstico, e isso é o que o que a gente tem recebido dos próprios servidores, né? O que esse desconto está causando na vida deles. Mas o pior é que poderíamos, pelo menos, prorrogar essa cobrança. Poderíamos prorrogar essa cobrança. O prefeito Felício, do PSDB, além de ter mandado o projeto mais cruel de Previdência do Estado de São Paulo, ele poderia ter prorrogado essa cobrança nesse momento de pandemia, né? Baseado até mesmo na Lei Federal de Socorro Emergencial desse momento do Covid, que nós também receberemos 80 milhões do governo federal, ele poderia ter adiado e ter prorrogado esse desconto, e não fez. Não fez. E aí eu queria mostrar um pouquinho, eu gostaria que mostrasse aqui o slide, que mostra, às vezes a gente olha ali para quem recebe R$ 1.229, o desconto foi de R$ 25, parece pouco, mas foi o que uma funcionária falou. É pouco, mas é um pacote de arroz, é um pacote de feijão que agora eu vou ter que tirar de um outro dinheiro. Então, de quem recebe R$ 5.765, o desconto foi de R$ 660. Isso porque não tinha desconto nenhum antes. Não tinha desconto nenhum antes. Ali na média de 3.100, o desconto passou a ser R$ 297, quase R$ 300. Então,
impacta sim no orçamento doméstico, impacta sim na vida da pessoa que antes não tinha esse desconto e passou a ter. Inclusive, teve até pessoas que mandaram para mim que antes tinham um desconto, que era de R$150, já recebia um pouco mais do teto, recebia mais ou menos R$7.000. Antes era descontado R$130 e agora passou a descontar R$830. Então, não é à toa que a fama também tem aumentado do prefeito Felício, do PSDB, de um prefeito desumano, um prefeito insensível, porque mesmo com as ações, e o Sindicato dos Servidores entrou com a ação, nós protocolamos ofícios tentando sensibilizar o prefeito diante dessa situação, mesmo dessas tentativas, dessas tratativas de pelo menos prorrogar esse desconto, ele não fez. Então, é jus a fama que tem aumentado e que tem disseminado que esse prefeito é insensível e desumano. Inclusive, eu quero aqui, já passando para o outro assunto, que também tem um pouco dessa questão, que é o fechamento educativo. Esse final de semana teve o fechamento educativo, né, o nome dado, para o fechamento do comércio na cidade no final de semana. Então, fechando aqui o assunto, obrigada, pode tirar o slide. Fechando aqui o assunto, os servidores aposentados, infelizmente, a partir de hoje, começou a ter desconto de 14% no benefício que impacta na sua vida. E esse final de semana, o fechamento educativo, nome dado ao fechamento do comércio na cidade, para educar as pessoas, né, e uma tentativa de frear essa disseminação do vírus, porque, se comparado ao dia 1º de junho, onde tínhamos 890 pessoas infectadas e 37 óbitos, hoje, 30 de junho, nós temos 3.073 pessoas infectadas e 93 óbitos. Então, essa tentativa de fechamento educativo é até interessante. Porém, faz-se um fechamento educativo do comércio nos finais de semana, mas abre e nem pensa em fechar as portas na educação. As portas das escolas, as portas na educação estão abertas. Os professores, os agentes educadores, as estagiárias estão indo para as escolas, circulando durante a semana, sem necessidade, podendo muito bem fazer o trabalho remoto. Então, chega a ser incoerente fazer um fechamento educativo e deixar as portas da escola abertas, fazendo com que os professores, e que aumenta o número de contágio entre os trabalhadores nas escolas. Então, chega a ser incoerente uma tentativa de fazer esse fechamento educativo, sendo que não olha... Conclua, vereadora. Estou concluindo. Não olha para os funcionários, servidores da educação. Obrigada e boa noite, senhor presidente. Quem que é o próximo? Próximo vereador inscrito, o vereador Sérgio Camargo. Tempo de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, vereadores desta casa. Boa noite, público que nos acompanha através das redes sociais, da TV Câmara. Hoje eu venho falar aqui de duas boas notícias, né? Quero falar, primeiro, de um pedido antigo da comunidade ali da Jardim São José, aqui no centro de São José dos Campos. Até gostaria que o nosso amigo colocasse isso aqui, ó, esse alagamento aqui que vocês estão vendo, é ali no Jardim São José Centro, na rua Genésio Betarantino, esquina com Água Marina. É uma reivindicação antiga daquela região ali, de todo ano, na época da chuva,
aquela região ali alaga. E quando nós, pode segurar um pouquinho essas imagens, e quando nós anunciamos, bem no comecinho do mandato, quando foi feito pela prefeitura, ali no Jardim Augusta, aquele trabalho anti-enchente ali, que fez novas galerias ali em frente ao shopping Center Valley, no Jardim Augusta, e desembocou ali na Fundo do Vale, essa região do Jardim São José reivindicou também que fosse feito esse trabalho lá para retirar essa enchente de lá, tendo visto que por várias vezes eles perderam móveis, a casa foi invadida por água e eles viviam numa situação muito difícil. Na semana passada, né, nós conseguimos fazer uma visita lá no bairro e já constatar, pode passar por favor a imagem? Já constatar ali o início de uma nova galeria na rua Genésio B. Tarantino, que vai acabar com essa enchente que eles reivindicam há tantos anos. Então, eu quero agradecer ao secretário Turano, quero agradecer ao prefeito Felício Ramute pela sensibilidade com aquela comunidade de estar iniciando agora a construção dessa nova galeria para tirar a enchente que sempre acontecia durante o ano ali. A comunidade está muito agradecida, a comunidade está muito feliz com mais essa realização da prefeitura, né, de olhar numa obra que daqui a pouquinho ninguém mais vai ver, porque ela fica embaixo da terra, ninguém mais vai falar dela, mas as pessoas que moram ali sentirão o benefício e nunca mais se esquecerão dos tempos ruins que eles passaram no tempo de chuva. Pode passar mais uma imagem? Esse é o projeto, né? É uma nova galeria que vai desde ali da Genésio B. Tarantino até a Marginal da Dutra para tirar a água que ficava acumulada ali na água marina. Então, agradecimento, trago aqui o agradecimento da comunidade Jardim São José Centro, ali naquela região do Jardim Paulista, pelo início desta obra que vai trazer mais tranquilidade para aquela comunidade. Uma outra comunidade que também está agradecendo aí o trabalho da prefeitura é a comunidade do Rio Comprido. Eu estive lá essa semana e lá eles têm um problema também na Rua 2, onde por várias vezes, toda vez que chove, a terra ela escoa lá, forma uma erosão naquelas ruas lá e fica intransitável. Mas agora, essa semana, começou também a ser feita essa melhoria lá no bairro do Rio Comprido. Então, eu quero parabenizar toda a comunidade, na pessoa do presidente, o Geninho, que é o presidente de bairro lá do Rio Comprido, que lutou muito por essa obra, por essa melhoria no seu bairro, e agora ela está sendo realizada, graças a Deus. Então, são duas boas notícias para a nossa cidade, na questão da infraestrutura e da manutenção da cidade, uma no Jardim São José Centro e outra lá no Rio Comprido, onde as pessoas também mandam aí o agradecimento à Prefeitura Municipal por ter olhado por essa comunidade. Não só nisso, outras tantas coisas foram feitas lá no Rio Comprido durante esse tempo, né, esses 3 anos e meio do mandato do Felício, do mandato dessa administração. Então fica aqui o nosso agradecimento por mais esse benefício dessa comunidade que é tão sofrida e que agora passa a ver uma luz no fim do túnel, né? As melhorias chegando para essas comunidades. Então esse é o meu posicionamento, é a minha fala no dia de hoje, agradecendo aí por mais essa obra nesses 2 bairros. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, e os meus agradecimentos aí. Próximo orador inscrito, o vereador Wagner Balieiro, com tempo de 10 minutos.
Acho que agora, peraí. Agora foi. Recomeça aí. Senhoras e senhores vereadores, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, também pelas redes sociais. Hoje, dia 30 de junho, agora há pouco recebendo os números atualizados aqui de São José dos Campos, sobre os casos suspeitos, os casos confirmados de Covid, o número de óbitos, dá para a gente fazer um comparativo do que aconteceu no mês de junho. Dia 1º de junho, nós tínhamos 890 casos confirmados, no dia 1º de junho. Hoje, 3.073, mais de 200% de aumento de casos confirmados só no mês de junho. Número de óbitos, de 37 foi para 93 óbitos. E o número de casos suspeitos também pulou de 1.000 para 2.000. Somando casos suspeitos e casos confirmados em São José, já está passando de 5.000. É algo que é preocupante e é necessário a gente ter um trabalho enorme de prevenção, de orientação para com a nossa população. E é nesse sentido, e vendo esses aumentos de casos, eu até comentei nas redes sociais no dia de hoje, que quando o prefeito demora e muito para criar, por exemplo, o hospital de retaguarda, de campanha, seja o nome que for, o que aconteceu? Os casos aumentaram e vários espaços, várias alas do hospital municipal tiveram que ser adaptadas para atender pessoas com Covid. Hospital que está, nesse momento, com mais de 70% de ocupação. Agora, essa ocupação, ela está tirando a possibilidade da população ser atendida em outras áreas. Quando a gente tem alguém numa situação que precisa de algum tipo de cirurgia, de hérnia, pedra de vesícula, ou qualquer outro tipo de cirurgia, que precisa ir para o hospital municipal, esse espaço no hospital municipal hoje não é possível, porque ele está destinado à questão do Covid. A gente falou sobre isso mês passado, mês retrasado, desde março. Amanhã, dia 1º de julho, 3, 4 meses falando que tinha que fazer esse hospital o mais rápido possível para não deixar usar o hospital municipal para a Covid. O que aconteceu? O hospital atrasou, está demorando para fazer, seja de campanha, de retaguarda, o nome que quiser dar. O que aconteceu? O hospital todo direcionado para a Covid e a população não podendo mais ser atendida nas outras situações que ela precisa de atendimento no hospital. Isso é grave. Nós estamos vendo situações, e isso tem sido apontado por vários médicos, onde tem pessoas com problema de coração, problemas de derrame, que estão vindo a falecer por falta de atendimento. Porque você já não tem mais o espaço para atender essas outras doenças, essas outras situações que a população tem de problema, por causa dessa falta, dessa ausência que foi, no sentido de colocar um espaço destinado ao Covid separado do hospital municipal. Esse atraso está custando vidas. Esse atraso está causando diversos problemas para a nossa população e custando vidas. E isso é falha de gestão, é falha na decisão de como fazer o combate do Covid em nossa cidade. Aliás, falha que vem sendo demonstrada na gestão e na omissão, porque quando você tem recursos e não faz a medida social, não compra a cesta básica, não faz auxílio emergencial para quem precisa, não faz apoio para pequeno comércio, não faz apoio para o pequeno empresário, exemplos esses que temos aos montes em outros municípios, exemplos que a gente já encaminhou ofício ao prefeito há mais de 2 meses, colocando a necessidade de fazer esses apoios e não faz. E, além disso, como já foi colocado por diversos colegas aqui nesta sessão, essa semana a notícia que aparece, além desse grande aumento de casos, é a tristeza que a gente está vendo, milhares de aposentados e aposentadas da prefeitura, milhares, que estão tendo o seu salário diminuído. Isso mesmo, para quem não está muito familiarizado, nós estamos com todos os aposentados da prefeitura, que tem um instituto próprio, que não é o INSS, eles tiveram o salário diminuído a partir desse mês, com o pior desconto do Brasil. Pode comparar com qualquer cidade.
Você vai comparar com São Bernardo, Santos, São Paulo, Jacareí, Mogi, qualquer cidade. São José está criou uma medida que diminuiu o salário de aposentados da prefeitura. E diminuiu bastante, 14% a partir do salário mínimo, chegando a ter descontos de R$ 700. Imagina você que é trabalhador e aposentou pelo INSS. Ganha 2, 3, 4 salários mínimos. Imagine você aposentado do INSS de uma hora para outra, o seu salário de aposentado do INSS cai, diminui, tiram 200, 300, 400 reais. É isso que fizeram com os aposentados da prefeitura em plena crise. No momento que o aposentado precisa de dinheiro para ajudar o filho que ficou desempregado, para ajudar a família a comprar remédio, para ajudar o filho que não consegue mais pagar a mensalidade do neto numa escola particular em função da crise, enfim, uma série de necessidades que a gente sabe que aumenta nessa crise, e aqui o que a gente viu foi essa crueldade, essa falta de sensibilidade nesse momento de crise, nesse momento da pandemia, que tem um custo social e econômico enorme para a nossa população, o prefeito fazendo uma medida que não era necessária ser feita desse jeito. Não era. Tinha outros caminhos, tinha outros números, a exemplos de outras cidades. Aliás, São José está ficando com a marca de ser a cidade que em tudo ela tem que fazer o pior para a população. Seja no desconto do aposentado, fez o pior do Brasil. Seja na compra de cesta básica, que está virando uma das únicas, se não for a única cidade que não comprou cesta básica até hoje. Única que não faz auxílio emergencial dentre os grandes municípios. E por aí vai, fazendo maldades e mais maldades. Quem não lembra aqui, quando a gente teve o Robin Hood ao contrário, quando diminuiu o imposto e a taxa de lixo até de banco e aumentou dos mais simples. Isso aconteceu aqui na nossa cidade também. Eu não conheço exemplo tão danoso como esse, quando houve uma votação aqui na Câmara que que colocou um aumento de taxa de lixo, de impostos para a população mais carente e diminuiu de apartamento luxuoso, que diminuiu o IPTU de apartamento do Aquários de mais de 3 milhões de reais de valor venal, teve até desconto de IPTU. Enquanto que a população mais simples teve aumentos e mais aumentos e que estão sendo refletidos agora nessa crise. Gostaria também de comentar, senhor presidente, já foi tema nessas várias sessões que a gente tem aqui na Câmara Municipal, um pouco sobre o contrato da Sabesp. Nós estamos tendo aí toda uma discussão sobre o novo marco do saneamento, que foi aprovado no Congresso Nacional. Aqui nós temos um contrato com a Sabesp. E, de tempos em tempos, nós temos o relatório gerencial da Sabesp, que coloca o resultado anual de como que está sendo esse contrato com o município de São José dos Campos. E, verificando os números do ano de 2019, porque o relatório chegou há pouco tempo aqui na Câmara Municipal, um índice que a Sabesp não conseguiu ainda resolver aqui no contrato com São José dos Campos é o índice de perda de água. Nós estamos com um índice de perda de água muito maior, mas muito maior do que aquilo que foi estabelecido em contrato. Isso desde lá, pegando uma série histórica, desde lá de 2010, 2011, até agora, o índice e a meta não foram atingida. E agora que saiu o resultado de 2019, estou até com ele aqui, depois que os colegas vereadores quiserem, o índice de perda de 2019 foi de 377 litros por ramal dia, sendo que a meta para o ano de 2019 era 220. Uma diferença enorme. De 220, que era a meta, foi 377. Mas faz praticamente 10 anos que a Sabesp tem um índice de perda nas suas tubulações, nos seus encanamentos, de perda de água, muito maior do que é estabelecido no contrato. Isso é grave. É necessário ter a Prefeitura, que tem a responsabilidade de fiscalização, a Câmara Municipal, através desses números colocados aqui, trabalhar para não deixar que esse índice continue dessa maneira. Isso traz um custo ambiental muito grande, traz um problema da questão da eficiência da empresa também, porque gasta muito tendo que fazer esses consertos de vazamentos, onde
apresenta uma perda tão grande. Então, é um número preocupante. Os outros números colocados no relatório estão bastante satisfatórios, e o que pesa mesmo é esse índice de perda de água, que realmente está muito longe daquilo que foi combinado, contratado junto com a população de São José, num contrato que a cidade tem com a Sabesp por 30 anos. Ainda vai tá faltando mais 20 anos desse contrato, pouco menos de 20 anos pela frente. Então nós temos que cobrar e fazer com que a Sabesp atenda essa meta que foi estabelecida no contrato, que faz 10 anos que ela não cumpre. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiramente, a votação em bloco e a inclusão de diversos documentos. Indicações 2505 a 2526. Os requerimentos 1028 a 1044. E os destaques aos requerimentos 1017 e 1018. 1037 e 1038, 1041, 1042 e 1044. Solicito ainda, senhor presidente, a antecipação do horário da sessão de quinta-feira, dia 9 de julho, para as 10 horas, que é a última sessão antes do recesso parlamentar. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 23 de julho de 2020, 40ª sessão ordinária. 25 de junho de 2020, 41ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Com 4 votos favoráveis, estão rejeitados os documentos. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu até coloquei aqui na minha apresentação do que eu vi hoje na porta do Instituto. Os meus requerimentos é em função de uma realidade. Tem muitos servidores aposentados, pensionistas, que estão negativos. Então, é importante que essa casa saiba, para acompanhar, inclusive, essa realidade. O outro requerimento também, para atender esses trabalhadores que ficaram negativados por conta dos empréstimos e por conta desse desconto, porque esse desconto do Instituto pega 60% da prefeitura, que ganha menos que R$3.000, nós estamos pedindo a antecipação por um mês só, do 13º, porque essas famílias vão ficar negativadas 2 meses, até em agosto. Então, é um mês só, né? Essa Câmara que votou, infelizmente, esta lei, que é a pior lei do Brasil e do Estado de São Paulo. Os vereadores poderiam ter votado na emenda que colocasse o teto o teto do INSS, não o fizeram, e agora as pessoas estão sofrendo, entendeu? Vai falar com o pessoal,
infelizmente, vai na porta do Instituto, quantas pessoas não ficaram devendo para o banco e essa casa não quer nem saber. Infelizmente, isso é um horror. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, o requerimento que foi rejeitado, o 1017, por exemplo, é para que o prefeito inclua no regulamento da operação técnica do serviço de transporte coletivo a possibilidade dos professores de educação pública tenham 50% de desconto na passagem, né, no transporte. Então, tanto os professores do Estado, de categoria O, quanto os professores eventuais do município, que não recebem nenhum auxílio de transporte e que todo ano vêm aqui pedindo, solicitando aos vereadores que intervenha para que eles possam ter esse direito garantido. Então, esse foi o requerimento rejeitado 1017. E o 1018 é para que o prefeito ele isente os prestadores de serviço de transporte escolar do ISS, porque pela lei do socorro emergencial, e que nós iremos receber 80 milhões do governo federal, e essa possibilidade pode ter essa possibilidade de renúncia de receita, ou seja, o prefeito pode não cobrar alguns impostos, inclusive o ISS, e pega os transportadores de transporte escolar e os microempreendedores. Então, foram os dois requerimentos rejeitados nessa noite, infelizmente. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, eu só venho a este microfone também para dizer que na próxima sessão de quinta-feira, eu espero que já venha, por parte do Poder Executivo, o projeto do auxílio dos professores eventuais. É necessário resolver essa situação novamente. O prazo está apertado, porque daqui a pouco chega ao final com o recesso da Câmara. Então, é necessário trazer uma proposta, espero que seja uma proposta nova, diferente daquilo que a gente já votou das outras vezes, em relação aos professores eventuais e as demais categorias que estão passando por uma situação de necessidade e que precisam ter a aprovação da Câmara Municipal. Então, quinta-feira que vem, depois de amanhã, já está no limite de vir esse projeto, então fica aqui só para que os vereadores e todos nós possamos agilizar junto ao Poder Executivo a apresentação desse projeto de apoio aos professores eventuais. Em votação, os requerimentos e a moção constante da pauta da sessão de hoje, 30 de junho de 2020, bem como os documentos inseridos nessa data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.